Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu peço a você que assista, porque é muito importante você assistir em sequência para você entender, para você absorver, né, o conteúdo completo, porque se eu for botar tudo em um vídeo só, vai ficar muito longo. E o que é que eu quero falar nesse vídeo? Né? Deixa eu me apresentar, meu nome é Raíssa, né? Eu sofri muitos anos, né, com crise de ansiedade, tomei vários remédios e ansiedade, depressão e crise de pânico também. E tomei muitos remédios, mas eu buscava uma cura, né? Eu orava a Deus por uma cura, né? E até que eu perguntei a uma psicóloga, né? Eu perguntei a ela se o remédio curava, que ela queria passar remédio, né? Ela disse que não, que a cura dependia de mim. Então, eu busquei em Deus a minha cura e Jesus, ele me curou, né? Ele me deu as armas certas na palavra dele para me lutar contra as crises, né? Contra os pensamentos maus, né? Porque a crise vem desses pensamentos ruins, né? De traumas que você já teve, né? Que tá tudo registrado dentro de você, do seu subconsciente. Então, o que fazer, né? Durante uma crise de ansiedade, né? E eu percebi, né? Durante as minhas crises, que era o que me levava a buscar a Deus, né? As crises me levavam a orar, me levavam a pedir a Deus, a clamar a Deus pela cura, né? Então, eu percebi que ele estava me atraindo para ele. Então, não estranhe, né? Porque quando a gente lê o Antigo Testamento, né, a gente vê que a forma de Deus atrair o povo dele para ele seriam crises, né? Não exatamente uma crise de ansiedade, mas eram crises, né? Crise de fome, enfim, várias formas Deus usou para atrair o seu povo para ele, né? Para levar a oração e a buscar a ele. Então entenda, né? Isso vai te deixar mais leve. Entenda que isso é uma forma que Deus está te chamando para ele, né? E se ele está te chamando, ele quer te salvar, né? Porque a gente sabe que esse mundo vai acabar e que só existe dois caminhos, o caminho da morte e da vida. Então ele está te chamando para o caminho da vida. Ele quer te tirar desse caminho da morte e te colocar, te firmar no caminho que vai te levar para a vida, que é através de Jesus Cristo, da palavra dele. Então, no meio das crises, né, Deus trabalhava muita coisa na minha mente, em mim, né? Guarda essa palavra, né? Essa frase, toda emoção é um convite à oração. Então, use as suas emoções, mesmo que estando desreguladas, para orar, para buscar o Senhor. Não se desespere, né? Mas use o medo, use o desespero, use... seja qual for a tristeza, a alegria, para buscar o Senhor, né? Então, toda emoção é um convite à oração, né? E não tenha medo de falar para Deus o que passa na sua mente, porque Ele já sabe, né? A gente tem medo de falar para as pessoas, né, dos julgamentos, enfim, mas Jesus, Ele te entende. Ele te entende, Ele veio para o mundo, Ele sofreu no seu lugar, ele tomou as suas dores e ele já sabe, ele te entende, só que ele quer tratar isso em você, ele quer que você abra esse lugarzinho escuro, esse quartinho escuro aí que tá fechado, para que ele entre e arrume. Então use as suas crises para orar, para buscar o Senhor e para ler a palavra dele, né? E nas minhas crises, eu corria para a emergência do hospital, né? Tomava remédio, eles me medicavam lá. O remédio ajudava naquele momento, né? A me acalmar por um tempo, mas logo depois voltava, né? Ele não estava tratando o quê? A raiz do problema, né? E a raiz do problema está onde? Na nossa mente, no nosso coração, no nosso subconsciente, coisas que a gente nem sabe, que você nem sabe. Mas somente Jesus pode entrar e curar. Mas eu sempre orava, né? Então, o que é que eu fazia? Gente, eu vou falar aqui, né? Mas você adota isso também. Separa um caderno, uma caneta. Tudo que vinha na minha mente, né? Durante as crises, antes também, depois, eu anotava. E buscava na palavra de Deus a verdade, né? Porque eu tava percebendo que minha mente estava cheia de mentiras, né? De coisas. Era coisas que o inimigo tava querendo me destruir, né? Tipo, pra me matar, né? Porque não vai fazer... Porque eu não tenho nenhum propósito, enfim. Porque ele veio, né? Pra
mexer na nossa identidade, ele quer tirar a nossa identidade. Então eu anotava e buscava na palavra de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Ele fala, né, na palavra dele: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, são pensamentos bons e não de maus, pensamentos de dar um futuro. Então eu trocava esses pensamentos maus na minha mente pela palavra de Deus. E isso era, eu fazia disso um hábito, né? Eu ficava repetindo aquilo para mim, eu orava: Senhor, faz da tua palavra uma verdade no meu coração, quebra as mentiras do inimigo. E isso foi um processo, né? E isso usando oração, jejum e leitura da palavra, né? Então, e o Google me ajudou muito. Você pode usar o Google também, né? Mas é muito importante você anotar, porque aí você vai entender a sua mente, né? Como está. Você vai entender as mentiras, o que está contaminado ali. E você vai buscar, jogue no Google, né? Uma palavra em relação ao medo, em relação à tristeza, versículos, né? Que falam sobre isso. Que vai ter, que Deus tem para te dar, né? Se você acha que é uma pessoa sem propósito, né? Que é ninguém, que não sabe para que veio nesse mundo, que se você morrer não vai fazer nenhuma falta, Deus tem algo para você, especificamente e unicamente, porque nós somos pessoas diferentes. Para cada pessoa Deus tem um propósito diferente, para você não é diferente. E quando a gente aceita Jesus, né? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você se torna filho de Deus. Olha só, filho de Deus, porque Deus, ele deu Jesus, ele entregou Jesus naquela cruz para salvar o mundo, para salvar todo aquele que nele crê, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, busque, né? Busque em Deus a sua cura, né? Porque só Ele pode te dar. O mundo não vai te dar, porque o mundo vai acabar, né? Então você não pode se firmar em algo que vai acabar, firmar suas raízes em algo que está acabando já, né? A gente vê. Então, esses pensamentos maus são os dados inflamados do inimigo, setas do inimigo, né? Fortaleza que o inimigo já criou na tua mente desde quando tu era pequena, desde quando você nasceu, ainda na barriga da sua mãe. Então, minha mente estava muito poluída, né? E foi a palavra de Deus que, né, eu confessando, porque a gente também peca na mente, né? Então, eu confessava a Deus o meu pecado, pedia perdão e orava para que Ele me sarasse, né? É como tem um versículo, né? Eu vou procurar aqui. Então, é em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, vamos ver aqui, parte por parte. Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se o povo dele, que se você diz que Jesus é o seu Senhor, né? Se o meu povo chama, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus nossos caminhos. Então, é se humilhar diante do Senhor, né? Reconhecer que não somos nada, né? Nós não passamos de pó e cinzas e somos totalmente dependentes deles, porque nós não sabemos do dia de amanhã, né? Mas Deus sabe, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, se humilhar, orar, né? Orar, como eu disse, falar tudo ao Senhor, pedir que Ele transforme o teu interior, orar, buscar o Senhor, né? Lendo a palavra dEle, que a palavra dEle são os pensamentos dEle a teu respeito, né? Buscar e se converter dos seus maus caminhos. E o que seria se converter? Seria mudar o teu caminho, né? Se você pensa de uma forma, você está caminhando dessa forma que você pensa, né? Porque a tua mente está dirigindo os teus passos. Então, é mudar tua mente. Primeiramente, tu tem que mudar a tua mente. Permitir que Deus mude a tua mente através da palavra dEle. Crendo na verdade. Aí, você vai, né? Ele vai te dirigir para o caminho de vida, né? Aí você vai estar sendo convertido dos seus caminhos maus, né? Então, ele fala: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, ele vai te ouvir, né? Ele vai te perdoar e ele vai te sarar a tua alma, será o teu espírito, né? Então, o primeiro passo é se arrepender, arrependimento, né? Reconhecer que você é pecador,
que temos mente pecaminosa, você tem uma mente pecaminosa e que você precisa da misericórdia e da graça de Deus, do perdão de Deus, do sacrifício de Cristo. Aí assim, ele vem com o bálsamo, ele vem com a cura para tua alma, para o teu espírito. E isso é um processo, gente, é um processo, porque para você ver, até você ver o que tem dentro de ti, que precisa de mudança, é tempo com Deus, leitura de palavra, oração, enfim, né? Jeremias, capítulo 6, versículo 19 fala: Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, rejeitam a minha lei. Provérbios 23:7 fala assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, tua mente tá dirigindo os teus passos. Tá te levando para algum lugar, o que tem dentro da tua mente, do teu coração, tá te levando para algum lugar. Porque aqui fala em Provérbios 23, capítulo 7, fala, né? Porque como imagina em sua alma, assim é. Como você imagina na sua alma, assim você é, né? Em Jeremias 6:19, Deus tá falando, né, para o povo daquele tempo, né? Jeremias, ele foi um profeta daquele tempo que o povo estava na Babilônia, cativo, né? Que Deus traria o próprio fruto dos pensamentos. Gente, meu celular descarregou de novo. Meu celular não tem uma memória muito boa, então eu tenho que estar apagando e voltando, enfim, deu memória cheia, né? E eu percebi também que eu uso óculos, gente, só que agora eu tô sem óculos. E pra mim ler aqui, eu tenho que dar uma forçada na vista. Enfim. Então, naquele tempo, Deus estava falando que trariam para a vida deles os frutos dos pensamentos deles. Então, os pensamentos deles não estavam alinhados com a palavra de Deus. Entendeu? Também daquelas pessoas do povo de Deus não estavam alinhados, a mente deles, o coração deles não estavam alinhados com o que Deus tinha para eles, com a palavra de Deus, né? Então, ele fala assim, porque não estão atentos às minhas palavras, rejeitam a minha lei. E isso é muito forte, porque eu senti na pele, né? Os meus pensamentos, eu percebi que eu não, como se eu não tivesse controle, eu não tinha controle. Não sei se você está entendendo, mas se você tem crise de ansiedade, você vai entender. A gente não tem o controle da nossa mente no momento da crise, né? E a gente vê o quão ruim, o quão sujo está a nossa mente, o nosso coração. Aí entra o quê? Jesus. Entra o Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo, porque a gente vê, você vai ver, nós vemos que não temos forças para lutar contra isso. Forças carnais, né? Força que vem do nosso braço. O único que pode te capacitar e te dar as armas certas é Jesus, né? Através da palavra dele. Então você já está começando, porque você já está conhecendo a verdade, né? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você já está vendo a verdade sobre você, né? Então você já está vendo que você tem uma mente pecaminosa, né? Que nós estamos em um corpo pecaminoso, né? Do pecado, né? Tanto que nada disso vai entrar no céu, só que entra a nossa alma mesmo. Então ele está dizendo aqui, né? Deus está dizendo que vai trazer os frutos dos pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então é tempo, esse tempo que estamos agora, é tempo de nos arrependermos, de se arrepender, de nos voltarmos para Deus. Volte para Deus, se arrependa, busque Ele enquanto é tempo, porque Ele vai te curar, Ele vai te sarar, né? Aos poucos, que eu digo assim, né? É um processo, né? Como sabemos, estamos a cada dia, né, buscando, sendo santificados, buscando a Jesus. Então, essas crises é Deus te chamando, te atraindo para Ele, chamando para Ele, a tua atenção para Ele, para a palavra dEle, para buscar Ele. E eu sei que não é fácil, gente, porque eu sei o quanto é sofrido, né, no começo, assim, das crises, que você não tem o controle da tua mente. Mas eu te digo uma coisa, que com o tempo, né, você vai sendo fortalecido espiritualmente e com as armas certas que o Senhor vai te dar, né, na palavra dele. Você vai usar essas palavras, né, que é o escudo da fé, a capacete da salvação contra as setas do inimigo, contra as mentiras do inimigo. E ele vai assim, diminuindo. E você vai sendo fortalecido, né, em Deus. Então ele tá te atraindo, né, para conhecer ele. Então, essas crises não é o teu fim, não é o teu fim, né? Como Davi e Golias, né? Tinha um gigante, Golias era o gigante, Davi era pequenino, ninguém dava nada por ele, né? Mas Deus preparou Davi lá atrás, né? Deus deu a arma certa para
e a estratégia certa para matar Golias. E Deus quer te dar essas armas certas, que é na palavra dele. Só basta você não desistir e usar a palavra dele, que é a espada do Espírito, gente. Efésios, né? Efésios 6 fala que a palavra, né? A verdade é a espada do Espírito, é a espada do nosso Espírito. Nós temos uma espada, que é a palavra de Deus. Então, o inimigo vem com a mentira na nossa mente, ó, a gente já usa a espada, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 16. Né? Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, usar a fé, né? A fé no que o Senhor falou, a fé na palavra de Deus, a fé nele, e que você vai apagar esses dados inflamados do maligno. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plenamente, em vida em abundância, né? Jesus, ele veio para que tenhamos vida em abundância. E o Satanás, ele veio para nos destruir, né? Matar, roubar e destruir. Então, isso aqui é o caminho da vida, né? Nós, quando não conhecemos Jesus, estamos caminhando para o caminho da morte, né? Para um caminho que nos leva à morte. Então, à medida que você lê, que você busca o Senhor, ele vai tratar coisa com coisa, né? Muitas das vezes vai ser meio dolorido, porque Deus tem que acessar coisas que estão no seu subconsciente, coisas que você passou. Vai ter que pedir perdão, tem que pedir perdão, tem que perdoar, né? Porque essas coisas causam amargura, né? Dentro do nosso coração, isso é contaminação, né? Então, você ele vai ressignificar teus traumas, tuas crenças, as crenças erradas, e até porque você não passou por coisas por passar, mas tinha um propósito em tudo que você passou. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Gente, eu acho que esse vídeo tá ficando muito longo, ainda tem muita coisa aqui. Eu vou citar só esse versículo e vou continuar em outro vídeo, porque senão não vai dar, o vídeo vai ficar muito longo. Eu não gosto de fazer um vídeo muito longo para não ficar cansativo para vocês. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, qual é a nossa ação aqui, nosso dever aqui? Não andar ansioso por coisa alguma. Como assim? Você entender que você não tem o controle sobre todas as coisas. E por você não ter o controle, né? Você ora a quem tem o controle, Deus. Né? Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, você entrega a ele, né, as tuas angústias, teus medos, tuas ansiedades em oração e confia. E se você não está conseguindo confiar, peça perdão e peça que o Senhor ajude você a confiar. Que o Senhor aumente a sua fé. Peça, porque Jesus, ele é o autor e consumidor da nossa fé. Então, apresente a Deus o teu pedido. Bote diante dele e ore até você sentir paz, né? Porque aqui no versículo 7 fala, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, essa paz você encontra em Cristo. Então, até o próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir, com alguma pessoa ansiosa, né, que precisa ouvir de Deus. E que Deus te abençoe e fica atento para os próximos vídeos.